Boa Boa noite. noite. Boa noite. Não estavas à espera que fosse eu a começar. Boa noite. Não, e como sempre, esqueço-me de baixar o som das colunas que tenho aqui ao meu lado. Então ouve-se sempre o eco. Boa noite! Aquele. Mas espera Já aí, baixei, temos já que começar baixei. de novo? Não. Não vale a Seguimos. pena, não vale. Então, Seguimos, muito boa seguimos. noite. Muito boa noite. Beijo. Estás bem? Como é que isso vai? Estou bem. Hoje foi um dia cheio de atividade. Aliás, estas últimas semanas tem sido atividade para cima e para baixo, especialmente no colégio, na escola da pequenita, porque final de curso, despedidas, preparação já para a primária, mas tem havido assim muito movimento nesse sentido. E hoje tivemos um encontro, um piquenique num parque aqui perto, onde houve uma despedida à professora. Ofereceram-lhe 3 coisas. Uma foi um avental com recortes dos babis dos miúdos, ou seja, Que giro, um patchwork. Sim. Feito, que giro. Alguns tinham nomes, outros não tinham nomes, mas eu acho que a maioria tinham os nomes deles. E o outro presente foi um vídeo gravado também por uma das mães. Gravou, ou seja, foi-lhes fazendo perguntas, não é? Perguntas em off, e os miúdos iam respondendo assim em frente à câmara. Então ela gravou aquilo tudo, montou e depois fez o vídeo completo e ficou muito emocionante também. Os miúdos o que é que achas da escola? A escola é isto, a escola é gira, a escola não sei o quê. Então e o que é que vocês fazem na escola? Então os miúdos iam respondendo e ela ia pondo as várias respostas das diferentes crianças, não é? Também foi engraçado. E o último presente foi uma espécie de cheque, ticket destes, um voucher para uma estadia num hotel no Hyatt. Epá. E sim, porque acho que Onde? Aqui em Madrid? Eu acho que é aqui em Madrid, não tive ou seja, não vi o voucher com pormenor, mas um dos pais da classe da Olivia trabalha no Hyatt e aproveitou isso. Okay. E fizeram, aliás, a cooperativa da classe aproveitou para se juntar e para fazer esse presente, e ficou, claro, ela ficou super emocionada com tudo aquilo, não estava para nada à espera daquilo, não é? Mas isto levávamos já meses na preparação. Claro. Sim, Não é uma coisa improvisada. Sim. Foi muito bonito, foi muito emocionante, e os miúdos também estavam. Os miúdos gostam muito desta professora, pá, nota-se que tem muito carinho por ela, pá, e ela tem muita mão com eles. Nós, aliás, sempre que vemos a interação dela com os miúdos, assim, naqueles breves momentos que temos quando deixamos os miúdos antes de entrarem para a classe, vemos essa interação que ela tem com eles, pá, e é incrível. Quando vê um dos miúdos a chorar, vai logo ter com eles e agarra-os, então o que é que se está a passar? E não sei o quê, e arrasta-os logo para dentro da classe. Se calhar é vocacional, é mesmo, tem vocação para a profissão miúda, ainda bem. Claro, houve um momento que eu tive de transportar-me, não é, à minha infância, e pensar que diferente é tudo isto, não é? Que diferente é tudo isto. Agora convidamos os professores de primária para piqueniques, meu. Sim, é diferente. Eu aí é diferente, sim. Sim, as coisas fazem-se de outra maneira, não é? Mas eu acho que não sei, agora eu acho que os pais agora são excessivamente mais protetores dos filhos. E esse excesso de proteção aos filhos faz com que às vezes percam um pouco de respeito ao pessoal docente. No entanto, eu também vejo que o tratamento dos pais aos professores vai mudando. Ou seja, nesta primeira fase há muito carinho por parte dos pais ao professor de infantil, ou à professora de infantil, porque é uma etapa importante, não é? É a primeira etapa de estudantes dos filhos, não é? Depois, esse respeito e esse carinho se calhar vai-se degenerando pelos últimos tempos. Epá, porque tu e eu somos do mesmo tempo, Hugo. Somos do tempo em que a gente chegava na primária e dizia, hoje o professor Damas, no meu caso, o professor Damas deu uma reguada.
E a minha mãe e o meu pai diziam, porque tive razão, de certeza. E se calhar às vezes ainda levavas outra em casa, sabe? Pois, olha, esta é da minha parte. Não foi o meu caso, obviamente, nunca, mas hoje em dia não, hoje em dia, hoje o meu professor falou-me mal e disse-me não sei o quê. E no dia a seguir está lá o pai para pedir explicações Quem é que tu do que é que crees que tu achas que claro, és, não sei o quê. exatamente. E é uma. Bem, tu sabes, não sei se segues, eu costumo, claro, ouço muito isto na rádio e é muito comum ouvir alguém de sindicato de professores ou de sindicatos de pessoal médico, que são dois setores muito maltratados pelo público, pá. Mas de violência física. Sim. Para ter num médico, para ter num enfermeiro, para ter num. Impressionante. Que horror, pá. Não, Exato, não sim, entendo esse sim. tipo de reações. Tendo em conta que são profissões fundamentais e que requerem da vocação de uma pessoa, não é? E se tu fazes um trabalho por vocação, ainda por cima és maltratado dessa maneira, tem que ser muito frustrante, não é? Não, mas imagina como é que a relação desse professor com o filho dessas pessoas, não é, que tomam essas reações, como é que vai ser no futuro, não é? Claro, não, pois totalmente condicionada, não é? Claro. E esse aluno provavelmente depois cresce e diz, não, esta não me faz nada porque senão vai cá o meu pai que é um bruto e um troglodita. Ignorante. Exato, e dá um par de chapadas nesta mulher, não sei. Em cima é isso, Pai, não é? e desculpa lá que eu tenho sempre esta tendência de passar à parte negativa. Peço imensa Não, desculpa, mas pronto, mas eu é acho que pelo respeito que eu professo por essa mas é uma por essa realidade, não profissão. é? São histórias que eu ouço e que fui ouvindo ao longo dos anos. Não estava, para mim, não era uma coisa que me tocasse de perto, porque eu não tinha filhos até à data e agora começamos a dar-nos conta do importante que é ter essa pessoa, porque para nós é um apoio emocional muito grande ter uma pessoa como a professora da pequenita da Olivia, ser a pessoa que é, para nós foi uma coisa que nos surpreendeu, foi-nos surpreendendo ao longo dos anos, desde o primeiro ano em que ela esteve na escola, depois passou para o segundo, depois passou para o terceiro, essa trajetória, não é? E a evolução da pequenita, e nós depois tínhamos as tutorias com a professora, tivemos vários videocalls com ela durante estes 3 anos, onde havia realmente uma forma de explicar as coisas e ela demonstrava e explicava-nos como é que decorriam as aulas, como é que as dificuldades que até a Olivia tinha em alguns aspectos, seja de leitura, fosse de escritura, fosse do que fosse, mas nós até alguma vez expressámos algum receio a nível emocional, a nível psicológico, porque a Olivia sente muito as coisas, não é? E também é das mais pequenas da aula, não é? Claro. Como ela faz anos em dezembro, chega a haver uma diferença quase de um ano, claro, dos miúdos que fazem anos depois em janeiro. E preocupava-nos às vezes um pouco essa timidez, não é? Essa falta de conseguir sair, de romper essa borbulha. E a professora sempre nos explicou que isso era normal, ou qualquer coisa que a nós nos preocupava. Ela dizia: não se preocupem, eu vou estar atento a esse comportamento. Ou uma vez que ela vinha para casa dizer-lhe: não sei quem bateu-me, e todos os dias era não sei quem bateu-me. E então nós, olha, a Olivia está-nos a contar isto. É possível ver realmente, diz-nos sempre que é esta pessoa, este miúdo, e que é possível dar uma olhadela para ver se há realmente esse tipo de comportamento ou não, percebes? E realmente nunca estivemos sempre tranquilos nesse sentido, não é? Realmente vemos que é uma pessoa que é destas pessoas que vais sentir falta, não é? Que passou por ti ou passou pela vida do teu filho ou da tua filha e que ainda bem, e pensas ainda bem, porque realmente eu acho que fez um excelente trabalho e o reconhecimento dos pais hoje foi evidente nesse sentido, que
acho que foi uma recompensa, se fores a ver até é pequena, não é? Mas pronto, dentro do que cabe, eu acho que ela dizia que nunca tinha recebido uma coisa assim por ninguém, em 20 anos que já anda neste mundo do ensino, e ficou completamente sem palavras, não é? Ficou muito emocionada, não... realmente foi um momento muito bonito. E Conhecimento do trabalho, obviamente. Claro, mas pessoas que estão às vezes nessas posições não estão habituadas a isto. Claro, infelizmente. Exato. E aliás, há pessoas que inclusivamente pensam, mas é o trabalho deles. Yeah. Não é? Porque é que lhe vamos agradecer? Porque é que lhe vamos reconhecer ou recompensá-la com alguma gorjeta ou algum obséquio, se é o trabalho dela. Claro. Mas o trabalho dela é fundamental. Mas que ainda por cima os presentes foram super emocionantes, ou seja, foram... Sim, tu contaste-me aquela história do bib, do avental. Do avental, pá. Espetacular. Com recortes dos próprios bibs dos miúdos, não é? Uma coisa que ela vai levar sempre com ela, sempre que usa, ou pendura onde o pendurar, mesmo que não o use, não é? E vai ter sempre essa imagem, e depois o vídeo. O valor emocional brutal. Hoje em dia a tecnologia já nos permite fazer este tipo de coisas e eu acho isto fascinante. Todos os graus de ensino são importantes, obviamente, mas eu acho que são fundamentais a educação infantil e a educação primária. E são dos menos valorados. Tu achas? Eu acho que sim. Sim, eu no grupo de teatro tenho, aliás, até socialmente há pessoas que gozam com o facto de uma pessoa estudar magistério. Mas é professor primário e tal, não sei o quê. E eu no grupo de teatro tenho uma colega que é educadora infantil, que é uma senhora já de 50 e muitos anos, e um dia falei disto com ela. E ela disse, ela disse, eu podia ter continuado os estudos, obviamente, e não sei se poderia ter sido professora secundária ou não, mas pronto, tenho a formação para ser educadora infantil e educadora primária, e dei aulas primárias e sempre gostei mais, e por isso tomei a decisão de dedicar-me unicamente à educação infantil. E ela disse, e é uma fase absolutamente vital para as crianças como alunas. E eu acho que a educação, agora estavas a falar disso, pôs-me a recordar a educação infantil da Lua, e a professora da Lua, a professora de infantil da Lua, foi uma pessoa, era destas, uma mulher da nossa idade, e vocacional. E os miúdos todos tinham uma adoração pela Sabina, que era uma coisa absolutamente magnífica, e era uma miúda, era uma mulher que educava, sabe? Porque às vezes a educação infantil pensam que é um bocado a prolongação da creche, e não, dos 0 ao 3 é uma coisa, dos 3 aos 6 é outra. E ela tratava-os com um carinho e ao mesmo tempo com uma responsabilidade, com uma autoridade, mas ensinando também muita autonomia. Ou seja, era uma mulher especial, não era do agrado de todos os pais, mas eu sempre gostei muito dela, precisamente por isso, porque eu lembro-me uma vez um pai ter dito, é que trata os miúdos como se estivessem já na primária. E dizia, se calhar é melhor isso do que... Claro, é melhor isso do que chegares à primária e dizes, claro, o impacto não é tão grande, não é? Exato. Porque muitas vezes eu acho que o problema que acontece é exatamente isso, não é? Tratam os miúdos de uma forma tão infantil. Que a progressão, ou quando dão um salto para um ciclo diferente, há um choque. Claro. E eu e tu já falámos sobre isto da minha transição da primária para o ciclo, do ciclo para o secundário. Para mim foram 3 momentos muito, muito difíceis. Coisa que eu na altura obviamente não fiz essa autorreflexão, não é? Mas claro. Nem estavas capacitado para isso. Claro, obviamente. Fazendo transportando-me a essa época, não é? E fazendo essa autoanálise.
foi exatamente isso que aconteceu. De repente passas num entorno onde te sentes muito protegido, muito, muito, muito protegido, que é a primária, e passas para o ciclo, onde aquilo nem sei, não sei comparar, mas é um entorno hostil. Sim, Talvez sim, sim, seja sim, essa a melhor forma de descrever esse. E que se não vais bem preparado, podes sofrer, obviamente. Sim, Podes sofrer essa. Sim, E porque muito, e muito. aí eu acho que os miúdos já estão. E naquela altura as coisas eram muito, muito diferentes. Pá. Já sofrias, já sentias as coisas, já havia uma certa agressão, uma certa agressividade, muita dominância, percebes? Já não havia um controle tão. Ou não existia uma presença tão ativa por parte dos professores, não é? Porque tu no recreio aquilo era uma selva, não é? E no recreio de uma primária não era assim. Havia sempre alguém a vigiar, não é? Havia sempre algum adulto a controlar a situação, não é? E no ciclo as coisas não aconteciam assim. Já que falas nisso, faz-me agora recordar. Eu recordo esses momentos, a pouca memória que tenho desses momentos, da creche, digamos assim, e da primária, porque eu não tive educação infantil. Eu tive creche dos 0 aos 6. Aliás, há muitas correntes que defendem, porque, por exemplo, a Olívia vai chegar à primeira classe e já sabe ler e escrever. Exato. Eu não. Coisa que nós aprendemos na primária. Mas tu sabes que há correntes de ensino baseadas sobretudo no sistema de ensino nórdico. Os nórdicos é como nós no nosso tempo. Eles não chegam à primária com 6 anos a saber ler e escrever. No entanto, têm noções de carpintaria, têm noções de eletricidade. Olha que interessante. Eu vi uma vez uma reportagem muito gira, porque há um colégio finlandês em Málaga. Claro, porque estabeleceu-se ali uma colónia finlandeses. Curioso. Então, o número de pessoas que havia justificou a criação de um colégio com o mesmo formato do colégio alemão. Tu sabes que o colégio alemão em Portugal, não sei, mas o colégio alemão em Espanha segue, embora seja uma entidade privada, mas segue as diretrizes da escola pública alemã. O nosso sobrinho, o Fran, o nosso sobrinho de Barcelona, estudou no colégio alemão. E o mesmo acontece com este colégio finlandês, que com o tempo tem também já alunos de outras nacionalidades, que obviamente aprendem finlandês. E são crianças que até aos 6 anos chegam à primária sem saber ler e escrever, como nós, mas têm umas noções de meio ambiente, de ecologia, de reciclagem, de carpintaria, de manualidades, absolutamente brutal. Incrível. Ou seja, tem já uma formação psicomotriz, não é? Coisa que não Acho que falta que faz isso, não é? É fundamental, Luke. Aliás, é fundamental. Há uma corrente, não sei se já ouviste falar desta corrente, desta linha de ensino Montessori. Sim, Montessori sim, até tem... rio porque às vezes até é cómico. Sim, tem uma... É cómico porque lembro-me de uma comédia espanhola em que o casal falava, mas porquê Montessori? Não sei o que e tal. Pronto. Para mim é um pouco elitista a forma totalmente. Ou seja, um colégio onde realmente só tens acesso se tens muito dinheiro. Sim. Mas por outro lado tem aspectos no ensino, porque a Olívia teve o ano passado, não, há 2 anos, acho que foi há 2 anos ou o ano passado, já não lembro. Teve num acampamento de verão, teve 1 mês lá. E realmente o tipo de trabalho que eles fazem com os miúdos é fascinante, porque ensinam-lhes muito as tarefas do dia a dia, de casa, de levantar as mesas, de pôr as mesas, de ir buscar coisas, percebes? De pegar em pratos, pegar em copos, pegar em facas, de pegar em utensílios. É muito ativo, muito dinâmico, não é? E de certeza tem muito mais coisas que eu agora não sei, mas
mas trabalhavam muito nisso e parecia-nos interessante essa corrente de ensino, mas é uma coisa absurda, absurdamente cara. Claro, o qual é uma incongruência, porque tu sabes a história Claro. da Montessori. Sim, Era uma aliás, senhora italiana exato. que começou com crianças pobres Sim, e sim. marginadas, inclusive com alguma discapacidade e não sei o Exato, quê. E exato. ela viu que com os seus processos pedagógicos, aquilo, os miúdos iam evoluindo, ou seja, como de um momento em que tu começas a ver que há negócio, então já mudas a história. Incrível, não é? São estas coisas absolutamente impressionantes. Completamente absurdas. E eu ia dizer antes, eu recordo então o meu tempo de creche, que claro, eu tive uma creche, e isso o Baeta e o Paulo César me estão a ouvir, ah, que são os únicos que foram à creche comigo, que eu sei que ouvem o nosso podcast, eles podem dizer isso. Eles até têm, como tu dizes, têm que ter mais comentários no Instagram e menos no meu WhatsApp. Claro, não, e que falem e que mostrem publicamente os seus comentários. Claro. Nós tivemos uma educação infantil, uma creche, mas numa creche militar, porque a nossa creche era militar, era educação. E eu recordo isso com uma alegria, eu tenho imagens, e de uma. Claro, nós também somos filhos da Revolução, não é? E de uma liberdade e de uma igualdade, ou seja, essa coisa de virmos da praia, porque claro, nós tínhamos tipo 2 ou 3 meses de praia. Uhum. Isto da gente vir da praia, sair da caminhonete, íamos para a praia em autocarros militares, para a Praia do Rei, para a Praia da Rainha, acho eu, era para as praias que a gente ia. Ah, e disto da gente sair, chegar à creche, todos nus, vamos para o banho. E era miúdos e miúdas, e eu tenho que encontrar essa fotografia. Uma fotografia, meu, tipo uma fotografia de grupo, em que estamos todos juntos, todos nus, meu. Miúdos e miúdas, vamos embora, meu. Eu lembro-me e claro, e depois daí fui para a primeira classe. Eu estudei sempre no público, salvo o preparatório. O preparatório foi privado. Ah, e foi também uma coisa que levava reguadas, obviamente, e tinha o professor Damas que tinha um anel com uma pedra e o gajo dava à volta, a pedra metia para baixo e dava-te uns carolos quando tu te portavas mal e não sei o quê. Sim. E na aula estava o filho dele, que o chaval, não sei se era naturalmente inteligente ou era obrigatoriamente inteligente, mas o miúdo às vezes também sofria, coitado. Era giro, bravo o miúdo. E lembro-me dele com uma sweatshirt branca do Snoopy. Snoopy. E o meu professor, o professor Damas, lembras-te deste cantor grego Demi Roussos? Sim. Pois é igual. Vês o Demi Roussos e o professor Damas é igual. Mas pronto, lembro-me dessas duas, e depois obviamente diverti-me à brava na Dona Carmila e no Sr. Alberto e no Gil Vicente e no Passos Manuel, não sei o quê, mas lembro-me desses dois, voltando ao início da nossa conversa, não é? Esses momentos que são fundamentais, que é a educação infantil e a educação primária, com grande liberdade, com grande alegria, mas também com esse rigor que imprimem os educadores, não é? E que é fundamental. E também tu e eu fazemos parte de uma geração em que os nossos pais nos diziam que quem manda é o professor, ou seja, já está, não há, e não é que gostassem menos de nós do que o que nós gostamos dos nossos filhos agora, nem muito menos. Aliás, a Lua sabe que aqui em casa professamos essa religiosidade e esse respeito e esse carinho pelo pessoal docente, ou seja, e a Lua sabe aliás, a Lua nunca se queixou de nenhum professor, porque não fazia falta, obviamente. Só uma vez é que tivemos aí uma pequena coisa, mas falou-se com o professor e já está, e foi para aí na terceira classe, uma coisa qualquer. Mas nada, simplesmente porque a Lu era vítima de bullying e ele não se tinha dado conta. E a gente fomos lá bater à porta, hello, sei lá. Não queremos interferir no seu trabalho, mas isto acontece. Está bem, está bem. E lá, mas pronto. E a Lua teve um professor o professor equivalente ao primeiro e segundo ano do preparatório, não é? Que é aqui o quinto e sexto de primária, o Carlos, o professor Carlos, que era um professor antigo, professor antigo, um professor que foi estudante, estagiário e professor na mesma escola.
Sou um gajo que respira aquilo, não é? Isso também, por algum lado, também, em outros aspectos também não é muito bom, porque é um ambiente bastante endogâmico, mas pronto, isso é uma coisa que sucede muito em Espanha, não sei se tu sabes, pelo menos em Madrid, perdão, porque como há tanto colégio privado e semi-privado, concertado, que retroalimentam-se, não é? Tu estudaste aqui, estudaste magistério, então olha, já sabes que o estágio podes fazê-lo aqui. E se há algum que se reforma, ficas cá tu. E na Escola da Lua há muitos ex-alunos, professores, ex-alunos. Isso é muito curioso, isso. É curioso. Mas é curioso, mas é criar... Acabas por criar uma filosofia muito... seita, não é? Ali muito enraizada, assim, não é? E que não dá muito lugar como as famílias reais. A mentes frescas. Claro. Ups. Tu não vês a televisão espanhola, para não? Não. Ok, por primeira vez, desde que estamos em democracia neste país, um canal estreou semana passada, La Sexta, estreou uma série documental da família real de Espanha, em que se confirma eu só vi o primeiro episódio, porque só foi publicado o primeiro episódio, é uma série antiga, episódio novo cada semana. Mas pronto, no primeiro episódio já voltou-se a confirmar o que todos sabíamos, que são todos uma panda de filhos da puta dos diabos, obviamente. Tu sabes que o bisavô do atual rei era ladrão, o pai desse era ladrão, a avó desse era ladrona, era maladra, perdão. Tu sabes que houve uma rainha que foi expulsa de Espanha quando começou o parlamentarismo neste país, a meados do século XIX, que foi expulsa e os deputados disseram mesmo, rainha, vá-se embora porque já não há mais para roubar. Ou seja, já não há. Mesmo que você queira roubar, já não há. E são todos uma panda de malucos. Vê lá o que as coisas que ao longo do tempo a sociedade tolera, não é? Sim. Falámos, já tivemos esta reflexão alguma vez também da falta de ou seja, não reclamamos, não nos queixamos, não nos manifestamos contra estas coisas, não nos indignamos. No último jantar que eu fui, que tu não pudeste ir, com os nossos amigos, sabes a quem é que eu me refiro? Sim. Um deles disse, e o que é que preferes? Que te rouba um rei ou que te rouba um presidente da República? Eu disse-lhe, pelo menos, eu não prefiro que nenhum me roube, obviamente. Mas se quem rouba é um presidente da República, pelo menos há a possibilidade, nas eleições seguintes, votar noutro, e esse gajo só rouba durante 4 ou 5 anos. Mas é que tu tens um rei que anda a roubar há 50 anos. Tá? E que um presidente da República roube também é um pouco... É complicado. Raramente pode existir. Pode existir. Sim, mas é complicado. Não sei, pelo que eu tenho visto ao longo das décadas, não tem sido assim uma coisa muito... Não. Ou seja, tens presidentes da República que já roubaram quando estavam no governo. Claro, se calhar. Claro, alegadamente. Allegedly. Mas é a história, pelo menos, mas aí é a responsabilidade do povo porque votou nele. Claro, exato. Já está. Mas nos reis ninguém vota. Pois, ninguém exato. vota. E quem é que os tira de lá, não é? Exato. Porque fizeram esta como é que se diz? Esta geringonça, não é? De meter lá o filho, que ao fim e ao cabo é herdeiro, não é? Uma palavra, herdeiro. Ou seja, tu herdas algo, mas que realmente sim. não é teu, herdas não é? Que rima com merdas. Curioso, não é? Uma bela rima. Aliás, no outro dia, um deputado republicano, um deputado da esquerda republicana, porque tu sabes que tu quando começas uma palavra, desculpa lá interromper, quando começas uma frase, como tu sabes... Mas eu disse isso agora. A maioria, sim, já o dizes de forma automática e sim, eu sei, tu já me repreendeste esta questão. Porquê? Porque a maioria das vezes que tu dizes isso, eu não sei. Mas sabes que isto é um vício que eu tenho, é um tique que eu tenho. Mas eu sempre, não tens de pedir desculpa. Eu sempre que ouço isso, para mim
Não, quando eu digo isto, tu já sabes, triggers, tu já pensas. provoca, já vai dizer uma coisa que eu não sei. Gera uma coisa, claro, exato, mas gera uma coisa de que eu sinto-me mal por não saber. Mas não é, obviamente tu sabes que a minha intenção não é essa, é um tique que eu tenho. Mas continua, pois este deputado, que é o Sim. Gabriel Rufián, deputado da esquerda republicana da Catalunha, que fazia uma certa brincadeira, uma certa broma, porque o rei atual, o Filipe VI, chamou-lhe o preparado. Ou seja, de forma irónica, ele preparou, não é? Porque as pessoas que o defendem dizem, não, este vai ser um rei diferente, que é um homem preparado, com estudos, já tem formação desde pequenino. Exato. Para ser rei. Exato. E este deputado diz uma coisa, já que é tão preparado, que abdique do trono e que demonstre que realmente é preparado, aliás, que se candidata a umas eleições, que é tão preparado que de certeza que até ganha. Tu sabes que isso aconteceu na Hungria. Na Hungria, acho que foi na Hungria, um ex-monarca ou príncipe candidatou-se à presidência da República, alegadamente porque havia umas estatísticas, umas sondagens que diziam que o gajo era super popular, não sei o quê, e acho que acabou por perder. Mas pronto. E outra questão, voltando ao tema, mantendo-nos neste tema da monarquia, que é uma coisa que me incomoda sobremaneira. Desde há 10 ou 15 anos que a monarquia está muito mal vista em Espanha. Então, desde há 10 ou 15 anos que nestas sondagens que faz o chamado CIS, Centro, não sei o quê, de Estudos Sociais, não é? Fazem as estatísticas sobre... Exato, não é? Depois, desde há 10 ou 15 anos que não fazem perguntas sobre a monarquia. Para que não se saiba realmente o que é que a grandíssima maioria da população deste país pensa da monarquia. Aliás, eu até sei pelo menos 2 ou 3 perguntas que se podiam perfeitamente incluir nesse tipo de sondagens, que seria: como veem vocês a monarquia de cara ao futuro? Segunda pergunta. Que tipo de relevância tem a monarquia na atualidade política ou sociopolítica? Sim. Por exemplo, essas duas perguntas. Ou geopolítica, inclusive, porque o rei, por exemplo, é o chefe supremo das Forças Armadas. Não. Mas na semana passada, Espanha teve uma reunião da NATO e ele não foi. O gajo pergunta, espera aí. Traído Ministro da Defesa, não? Ele é o general supremo das Forças Armadas. E não vai a uma reunião da NATO? Tu traduzes isso em inglês, The Supreme General Supreme. Soa aquele pessoal do Star Wars. The Supreme General. O CIS, só porque nós somos um podcast com rigor, sim. O CIS é o Centro de Investigação Sociológica. Centro de Investigação Sociológica. É o que faz essas encuestas, não? Essas sondagens, exatamente. Também há um centro de sondagem em Portugal, de certeza. Sim, mas não sei quem faz isso. Não, o Instituto Nacional de Estatística Centro de não seria e sondagens de opinião, não. Sim, provavelmente. Sondagem Portugal, Europages. Eu sei, some qualquer coisa, mas não sei quem é que faz isso. Mas sim, este país é anedótico nesse sentido. Em alguns aspectos sim, nesse sentido. Sim, por isso que eu friso nesse sentido. Dá vontade de rir, não? O rei vem, visita, entra no país, pessoa que em princípio deveria estar perseguida pela justiça por evasão ao fisco, não é? Mas coisa que qualquer um de nós estaria na prisão atualmente. Exato. E depois já me falaste dessas é como se fosse um salvo-conduto, não é? Não, intocáveis. A questão é invioláveis, é como ele chama, são invioláveis. Yeah. O problema é que tudo o que ele roubou até o momento de ser rei não se pode julgar, porque ele era inviolável, mesmo que haja evidências desse crime, digamos assim, neste caso do ponto de vista fiscal, e todos
todo o fraude fiscal que ele cometeu depois de ser rei, em ativo, já prescreveram. Of course. Aliás, Iné. e noutras ele regularizou. Então vamos lá ver, quando um gajo ou quando uma pessoa regulariza uma fraude fiscal, ou seja, está a admitir que cometeu um delito. Yeah. Já está. Ainda assim, é o que as pessoas dizem. Não, mas eu prefiro que me roubem meu rei que me roubem não sei o quê. A gente está ignorante. Instituto Nacional de Estatística. INE. Claro, mas será o mesmo o Instituto Nacional de Estatística? Porque aqui para também Portugal... há o Instituto Nacional de Estatística. Não, mas para Portugal é este. É esse? Sim. Ok. Eu não gosto de dizer esta palavra, mas eu juraria que sim. Eu também sou pouco de jurar, não? Quando alguém diz eu juro, não, estás a mentir. És a mentiroso. Não sou de jurar, nem sou de prometer. Sabes uma coisa? Isso também é boa. Eu lembro-me que a minha mãe tinha esta coisa de contra a palavra adorar. Adorar. Eu tenho esta coisa de adorar. Então eu tenho essa palavra cortada no meu vocabulário também. Adorar. Eu não adoro nada. Não era. Então, estas coisas que ouvimos tantas vezes, não é? De pequeno, que acabam por ficar. Ou fica ou não fica. Ou fica ou não fica, também é certo. Claro. É uma escolha, é uma decisão tua, não é? Olha, já há umas semanas, não sei se te cheguei a contar ou falámos sobre isto do que eu te ia dizer do divórcio, no divórcio não, deste julgamento que houve entre a Amber Heard do Johnny Depp e da Johnny mulher. Depp, não é? Da ex-mulher. Já acabou, não é? Já acabou, já foi. Toda a gente eufórica que o Johnny Depp ganhou. Quer dizer, estamos a gravar no dia 4 de junho, e isso foi para aí há 3 ou 4 dias, ou 2 ou 3 dias, não? Exatamente. Não, é um pouco sobre. Eu não fiz um seguimento exaustivo disto, mas era um bocado difícil de esquivar-me, porque esta coisa aparecia-me o tempo todo no meu timeline do YouTube e ao fim e ao cabo acabava por sempre ver algum clipe e eu quando falámos disto já na altura, eu acho que te fiz referência a uma coisa, a minha reflexão foi que isto era muito triste, era uma situação triste. Obviamente chegámos também à conclusão, não é, de que ao fim e ao cabo são duas pessoas privilegiadas e que vivem num mundo de riqueza e de privilégio que é difícil empatizar. É difícil empatizar com uma situação destas, não é? Ao fim e ao cabo, milhões de pessoas a sofrerem situações muito piores do que esta, do que propriamente. Porque este caso em concreto era um julgamento sobre. Ou seja, era um caso de difamação. Ele processou a ex-mulher por difamação. Esse era o argumento, ou a causa, ou o que seja, não sei como é que se diz legalmente, não é? Mas digamos, era o objetivo deste julgamento era exatamente pôr outra vez a sua imagem, a sua palavra corretamente e limpar a imagem, não é? De agressor, não é? Mas ao fim disto tudo, a sensação que me dá é essa, não é? Continua a ser uma situação lamentável, triste, não é? Eu não duvido que tenha acontecido alguma coisa realmente entre os dois a nível físico, a nível violento, não é? De agressão física e violenta. Mas o que é certo é que houve uma tentativa de denegrir a imagem dela, porque provou-se que ela mentiu em diferentes momentos do julgamento, não é? E claro, e tens toda uma todo um séquito de seguidores do Johnny Depp felizes e contentes porque realmente finalmente o nome dele ficou limpo, não é? Mas não deixa de ser uma situação triste e desagradável, na minha opinião, não é? Que isto tenha chegado a este ponto, não é? Este ponto, Sim, eu tu sabes que eu nestas questões fico sempre atascado aí numa coisa que é
pessoas privilegiadas Sim. estão a cagar para eles. Mas no fim de contas, estes julgamentos mediáticos jogam um papel importante também sobre o comportamento da sociedade, não é? Yeah. E saber, depois desse julgamento, o que é que pode ser ou não aceito pela sociedade, não é? E saber, vamos lá ver, mas aí também houve uma questão de maus tratos. Como é que ficou essa questão? Claro. Como é que ficou essa questão? Quem é que tinha razão? Quem é que não tinha razão? Realmente houve maus tratos ou não, percebes? Claro. Porque essas situações são muito delicadas. E houve, também pelo que eu ouvi, houve, essa questão da difamação foi mútua. Tanto é assim que ele vai ter que lhe pagar não sei quantos milhões, Acho e que são ela 2 milhões de quantos dólares, milhões a ele. Assim. Ela a ele 15 e ele a ela 2, uma coisa assim qualquer. Mas a Mas parece ser que ela não tem capacidade de pagar financeira. esses 15 milhões. Não sabes o que aconteceu ainda por cima? Houve uma coisa muito feia que foi sacada pelos advogados dele, do dinheiro que ele pagou inicialmente, porque isto já não é a primeira vez que vai a tribunal. Aliás, o caso acho que chegou a ser julgado na Inglaterra. E nessa altura a ele acusaram de violência, mas eu acho que o processo em si foi digamos um pouco silenciado, ou seja, ele pagou uma quantidade, acho que foram à volta de 7 milhões de dólares. Exato. E ela comprometeu-se a doar esse dinheiro, a doar esse dinheiro a uma causa benéfica, não sei se era para uma associação contra a violência machista, não sei se era, eu acho que era. E o que acabou por revelar-se foi que ela ficou com esse dinheiro, comprometeu-se ou prometeu pagar parte de dinheiro para escrever este artigo de opinião que acabou por desencadear toda esta situação no New York Times. Pago pela associação, ou seja, ela pagou a associação a qual ia doar esse dinheiro para que denunciasse ou para que conseguisse pôr esse artigo através do New York Times. E pronto, e basicamente a situação acabou por escalar até este tribunal, mas ao fim e ao cabo, se realmente aconteceu alguma, se realmente é real ou é verdade que ele foi agressivo com ela e cometeu atos de agressão física contra ela, toda esta situação acabou por ficar manchada pelo facto dela ter mentido, ou seja, a opinião pública já ficou formada contra ela. Sim, contra ela. Independentemente, já viste, se a situação é verídica ou não, se realmente ela levou uma bofetada ou várias bofetadas ou o que seja, percebes? Que tenha havido realmente uma agressão física por parte dele, mas tudo isso ficou manchado por mentira, por tentativa de manipulação, não é? Eu acho que muita gente é da opinião de que ela não está bem psicologicamente. Exato, psicologicamente. Aliás, até falaram que houve momentos em que ela estava no julgamento e fingia que escrevia. Sim. Depois com uma câmara por trás, a mulher não está a escrever nada, coitado. Não sei, E vias cada vez, não sei se viste algum clipe dela a falar, cada vez que respondia a uma pergunta virava-se para o jurado. Ou seja, ela respondia, faziam-lhe as perguntas, mas ela não respondia a olhar para o advogado que lhe estava a fazer as perguntas. Ela virava-se para o jurado para responder. Ou seja, é parte do coaching. Para tentar influenciar também na decisão do... Eu estou a falar com vocês, não estou a falar, percebes? Eu quero que vocês vejam a minha honestidade, a minha sinceridade, não é? Não sei. Obviamente é destes casos, como são 2 estrelas de cinema. Mas ela é atriz também? Eu não a conhecia. Sim. Aliás, ela foi namorada ou saiu durante uma temporada com o Elon Musk depois de se ter divorciado do Johnny Depp. E dizem que o Elon Musk teve ainda que pagar-lhe alguma das despesas de tribunal do julgamento anterior. Sim.
Ou seja, isto está tudo muito sujo, não é? Não é uma coisa assim muito simples nem direta. Ou seja, para mim a questão aqui, Luís, que eu já te falei disto, para mim é a situação em si. Ou seja, duas pessoas que se juntaram, duas pessoas que se separaram e que depois ao fim e ao cabo acabaram muito mal um com o outro, e que estas situações acabem por sair à opinião pública, não é? Ao fim e ao cabo nós apontamos o dedo para duas pessoas que nem sequer conhecemos, não é? Não fazemos a mínima ideia do que são na intimidade, não sabemos, não é? Foi mais um destes julgamentos mediáticos Sim. que seguiram milhões e milhões de pessoas e que se fizeram julgamentos paralelos também, não é? Uns que defendiam um, claro, uns defendiam outro. Claro. Sim, o que é certo é que à raiz desta história ela saiu mais beneficiada no aspecto artístico do que ele. Sim, porque teve mais publicidade, não é? Não, porque ele na realidade foi despedido de vários projetos. Tu conhecias a saga dos Piratas do Caribe. Ele foi despedido dessa saga. Foi despedido também da saga dos Powerful Beasts, não sei, desta coisa escrita pela J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Pois ele ao fim e ao cabo acabou por perder mais papéis em filmes que estavam a ser ainda, que estão a sair, não é? Que tinham muito êxito, do que propriamente ela, não é? Ela apareceu, assim, filmes mais recentes que eu me lembro, no Aquaman, a Liga da Justiça, Justice League. Pois eu nem a conhecia, vê lá. É muito bonita, é uma mulher lindíssima, tem uma... É destas belezas muito Hollywood, muito loira, mas com uma porta... Às vezes até me dava quase... Fazia-me lembrar a Grace Kelly em alguns momentos. Tem esta pose. É muito bonita, é uma mulher muito, muito bonita. Uma beleza natural. Mas não tem a cabeça no sítio, meu. E pessoas que não funcionam bem assim, as coisas não lhes vão correr muito bem, pá. A longo prazo, meu. Longo prazo. E coisas. E o que é que me dizes deste, voltando assim um pouco ao lado escuro, o nosso podcast de hoje, deste, não sei se chamar-lhe assassinato, que houve num colégio, acho que foi em Oregon, ou esta matança, sim, foi um miúdo com 18 anos que matou a 20 e tal crianças da escola, não é? E abre de novo este debate sobre o controle das armas e a venda de armas, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de avaliação mental, psicológica, ou seja, porque existe este debate, não é? Para nós o mais fácil é dizer, e porquê que não se acabam diretamente com todas as armas, não é? E que se proíba a venda de armas para o público, não é? Para cidadãos. O que é certo é que isso está escrito na Constituição deles, portanto é uma coisa que qualquer cidadão tem direito a aceder a armas. Sim, que está escrito na sua Constituição, mas quer dizer, não, essa situação se mantém não é porque está na Constituição, essa situação se mantém é porque é um lobby económico fortíssimo. Sim, paga milhões cada ano. E o que é certo é que nenhum presidente dos Estados Unidos conseguiu acabar com essa questão ainda. E não acho que vai acabar. Não acho que vai acabar. Estas situações já se repetiram-se já várias vezes ao longo do ano, nos vários anos que passaram, e nunca se fez nada. Ou seja, temos que controlar o acesso às armas à população. Temos que banir as armas de assalto da população. Ninguém pode ter acesso às armas, não sei o quê. O tempo todo com este discurso, E depois vem lá os da NRA, ou lá da Organização de Armas de Rifle Association, National Rifle Association, vai lá com o chequezinho de quantos milhões é que tu precisas para a tua próxima campanha?
Mas estamos a falar de republicanos e democratas, ou Sim, seja, sim, que eles ambas pagam aos dois. partes. Sim, Claro, sim. pagam aos dois. Sim, porque essa teoria, não é se é que houve alguma vez essa teoria, mas este jogo que antes existia de ok, vamos agora apoiar os republicanos, agora vamos apoiar os democratas, isso já não existe. Agora, o que interessa é quem é que está no poder, independentemente de quem Claro. seja. Ou seja, o importante é ter no bolso quem está no poder. Quem está no poder. Mas já está. Há um vídeo que já tem alguns anos e que depois desta, aliás, cada vez que há assim uma destas matanças assim mais chocantes e que a opinião pública se manifesta, não é? Pois este vídeo passa outra vez. E é o vídeo de um miúdo de não sei qual é o estado, mas o chaval tem 13 anos ou uma coisa assim qualquer. Então para num sítio para comprar tabaco e não lhe vendem tabaco. Para num sítio para comprar álcool e não lhe vendem álcool. Para num sítio para fazer o Totoloto ou o Euromilhões e não deixa. Mas depois pode comprar uma arma. E é assim. E é um país que tem. Nós antes estávamos a falar do anacronismo, do quão anacrónica, perdão, é uma monarquia, os reis, essas coisas assim. Ou seja, esse é o problema também da própria Constituição norte-americana. É uma Constituição anacrónica, uma Constituição da formação de um território. É uma Constituição Uma coisa já uma de 200 anos atrás. Exato, federal, em que, pois, em alguns estados ainda é proibido ter relações sexuais com um burro ou com uma burra, mas noutros estados sim que tu podes fazer. Ou seja, isto é um toque quase de humor, mas isto é real. Isto é real, não é? E depois é esta coisa, ou seja, que não... que não sei, há um uso e um abuso das armas, como se aquilo fosse ainda o Far West, e já não é, pá, já não é. Mas é um país, nós já alguma vez falámos disto, e não sei, temos que ser cuidadosos com a nossa, não temos por que ser cuidadosos com a nossa audiência norte-americana, não é isso, porque nós somos, eu pelo menos considero-me uma pessoa livre e uma pessoa que não tem nenhum tipo de complexo em expor os meus pensamentos, porque tenho a certeza que nenhum dos meus pensamentos atentam contra a Constituição de nenhum país, porque assim é, ou seja, mas os Estados Unidos não é um bom sítio para viver. Não é um bom sítio para viver. É uma terra cheia de desigualdades, é uma terra, como tu disseste hoje, também outra vez, já tinhas dito no outro dia, é uma zona hostil para viver. É uma zona em que tu não vives, sobrevives. Vives se tens capacidade económica e vives num ambiente social que te permite viver. Mas a grandíssima maioria da população desse país sobrevive. Sim. Eu tenho que fazer aqui uma correção, porque isto foi no Texas. Eu disse Oregon, mas não é Oregon. No Texas, na cidade de Uvalde. 19 crianças e 2 professores foram mortos ou morreram na consequência dos disparos deste miúdo perturbado. Bom, que depois as notícias acho que já falam de miúdo que sofreu de bullying, violência doméstica, que estudou nessa própria escola. Que estudou nessa própria escola e que horas antes publicou no seu Facebook que ia cometer essa atrocidade. E efetivamente cometeu essa atrocidade. Sim, aliás, andam a falar de uma coisa que pelo visto se faz na Flórida, que é uma coisa que se chama red flag, que é em base a determinados parâmetros, saltam as alertas, saltam estes tais red flags e eles rapidamente atuam. Se calhar há casos que não são red flags, mas que por alguma razão, qualquer post que se publica na internet, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de conversa que se tenha, acaba por levantar esse tal red flag e
e, e as autoridades atuam sobre essa questão, não é? Porque isto não existe no Texas, ou seja, Texas é barra livre, não é? Qualquer pessoa vai com uma arma num cinturão, não é? Num cinto. Mas também já vi pessoas que dizem que em sítios assim normalmente até há menos violência do que propriamente noutros sítios, porque tu sabes que a pessoa que está à tua frente tem uma arma. Mas isso é uma estupidez, é uma incongruência. Como é que, e isso é inclusivamente o argumento das pessoas que defendem a utilização das armas. Diz, não, quanto mais armas há, menos violência há. Mas vamos lá ver. Se duas pessoas discutem e nenhuma delas tem uma arma, é muito pouco provável que o outro mate a outra pessoa à porrada. É difícil, porque chega um momento em que, se calhar, a não ser que esteja altamente preparado, mas pode, se calhar, tenha mais força e dá 3 ou 4 murros no outro, mas se calhar parte a mão, entretanto. Então já não pode deixar de bater, já não pode continuar a bater. Entendes? Ou seja, no entanto, se duas pessoas, que cada um deles tem uma arma, começam a discutir, há a possibilidade de que um deles morra. Mas quer dizer, essas possibilidades aumentam por 1000. Então é um argumento absolutamente absurdo. Mas é que eu às vezes ouço várias pessoas a falarem sobre esta questão, não é? E há outra situação que é a seguinte, pondo-nos numa situação muito extrema, não é? Muito extrema, que é a seguinte. Imagina tu que de repente tu tens sei lá, vamos supor que um governo decide tomar medidas totalmente autoritárias, totalmente de repente retira todas as liberdades à população, não é? E há outra secção, outra parte dessa população que quer lutar contra esta repressão, não é? Quer lutar contra esta, porque acha que isto não está bem, que se deve restabelecer outra vez um Estado democrático onde haja liberdades para todos, não é? O que é que acontece? As pessoas não têm forma de lutar contra essa situação. E quando lutar, não digo de uma forma democrática, porque esses direitos foram retirados, não é? Como é que vemos isso? Pois faz-se como se fez em muitas ditaduras na Europa, que se luta conforme se pode, mas o que tu falas é de um golpe de Estado. Há um golpe de Estado. Não necessariamente, não necessariamente, ou seja, que o próprio governo de repente, ou seja, não haja não necessariamente tenha que haver uma mudança de governo, mas pronto, se houver, mas isso eu não estou a falar de pessoas que de repente queiram tomar o poder, não é? Ou seja, tu dizes golpe de Estado porque essa outra facção quer foi o que eu percebi, não é? Okay. Mas qual era então o cenário hipotético? Mas pronto, mas pode ser isso, pode eventualmente converter-se num golpe de Estado, mas a questão aqui é que essas pessoas não têm acesso às armas, não é? Se lhes retiram... Mas é que se calhar não tem por que haver acesso às armas, não tem por que se criar um ambiente de violência. Mas... Tu dizes, a não ser que um governo ataque, um governo comece a matar as pessoas. Pois, se calhar aí, temos que nos defender. Vamos colocar-nos nesse caso extremo, não é? Sim, mas quantos casos desses é que aconteceram? E à parte disso, os Estados Unidos, nos seus 250 ou 270 anos de história, alguma vez correu esse risco? Segundo eles, a democracia está sempre em perigo. Isso é uma hipocrisia. Ou seja, não estou a dizer que o teu comentário seja hipócrita. Segundo eles... Mas isso é a hipocrisia dos que defendem as armas nos Estados Unidos. Tu sabes qual é o país vizinho dos Estados Unidos onde há mais armas e não há a violência que existe? O Canadá. Os canadianos têm mais armas na sua possessão do que os norte-americanos. Não sei se em valores reais ou valores proporcionais. Tu não viste o Bowling for Columbine, do Michael Moore? Não me lembro. Deve ter visto, mas não me lembro. Esse documentário é absolutamente extraordinário e cada vez que acontecem estas coisas também é recorrente que as pessoas recordem esse grande documentário. Há uma parte desse documentário em que o Michael Moore está
no Canadá, a gravar o documentário, e está num bairro residencial, obviamente não está numa zona de projects nem nada disso, mas Sim. está num bairro residencial, e entra numa casa. Hum. E vem o dono da casa, calmamente. Olá. E o Michael Moore pergunta, mas você tem a porta aberta? E eu entrei. E ele, sim, e o que é que quer? Diga-me lá. Quer falar comigo? Disse, não, é que eu estou a fazer um documentário, venho dos Estados Unidos e não sei o quê. E claro, eu já estaria morto nos Estados Unidos, porque já tinha entrado numa propriedade privada. Ele disse, mas aqui no Canadá é diferente. Aqui no Canadá é diferente. E depois pergunta, e você tem armas? Sim. Venha, que eu mostro-lhe as minhas armas. Então, tinha as armas num armário, fechado à chave, Sim. totalmente seguro. Yeah. E já está. Sim, mas de certeza que esse caso em concreto, isso no Canadá não aconteceria. Ou seja, as pessoas não entram na casa das pessoas. Não, mas as pessoas não trancam a porta. Sim. O que eu quero dizer, e isto é muito ligeiro o que eu estou a falar, mas se tu vendes medo, há medo. E se tu vendes medo, há necessidade de se proteger do medo. Yeah. Pá, em Portugal e em Espanha ninguém tem armas. Quem tem armas são os caçadores. E também há violência, mas as pessoas não se matam, pá. Yeah. Não se matam desta maneira, pá. Yeah. Não há um chaval de 18 anos que entra num Gil Vicente ou numa Luísa de Guzmão, uma coisa qualquer, e começa a disparar e mata. Pá, este filho da puta, vítima também do sistema em que vive, do sistema absolutamente adulterado e podre em que vive dos Estados Unidos. Este gajo matou 9 crianças. Pá. 9 crianças. Pá. 19. Ou 19 crianças. 19. Estás a brincar comigo. Isso é horrível. É horrível. E estes casos, onde é que se ouvem estes casos? Yeah. Só se ouvem dos Estados Unidos. Pá. Sim, a maioria sim. E o mais triste ainda foi a falta de capacidade de atuação por parte das autoridades, que estão a ser muito criticados por não terem feito nada, por terem esperado demasiado tempo. Aliás, há pessoas que dizem que até um dos polícias pode ter provocado a morte naquele momento de uma das crianças, porque disse qualquer coisa do género: gritem se precisarem de ajuda. E uma das crianças gritou: ajudem. E o tipo foi e matou essa criança. Pá, mães e pais desesperados que entraram e que foram presos, mandar-lhes com gás lacrimogéneo na cara porque não podiam entrar, não lhes deixaram entrar. Há uma história de uma mãe que conduziu para aí 50 km, teve tempo de conduzir 50 km, foi algemada, tiraram-lhes as gemas, ela conseguiu entrar no recinto da escola, tirou as crianças dela da escola, ou seja, ela teve tempo para fazer isso tudo e em nenhum momento a polícia atuou. E pelo visto a polícia estava treinada para este tipo de casos, tinha recebido treino recentemente. Não sei, isto é um caso, eu acho que isto vai ser um caso interessante de seguir. Bom, de debate e de estudo. Depende um pouco também do quão rápido eles querem silenciar isto, não é? Sabes que houve outra matança depois dessa? Houve outra matança depois desta? Sim, esta semana. Eu acho que sim. Não, eu acho que esta foi de dia 30 de maio. Esta é gravíssima, obviamente, esta mas acho que já houve outra. Numa universidade, vê lá se não houve numa universidade. Eu acho que não, pá. Acho que sim. Ou seja, que isto não vai ser a última. A última que. Não, houve uma, mas foi há 4 dias atrás. 4 pessoas morreram num hospital em Oklahoma. Claro, ou seja, foi exatamente no hospital, porque também houve uma discussão qualquer e pum. Não, porque acho que isto, pelos vistos, o que aconteceu foi que o tipo que matou quis matar um médico que lhe operou porque operaram mal, ou o tipo continuava com dores e achou que aquilo não tinha sido bem feito, não sei o quê, e o gajo passou-se da marmita e
Por cima no hospital, mano. É uma coisa inimaginável, não é? Para nós, sim, Depois felizmente. não é? Ou seja, de repente estás no supermercado e de repente alguém começa a disparar como um louco. Meu. É uma coisa que para mim é impensável que isto aconteça, não é? Podes eventualmente ver algum tipo a fugir ou correr porque vai com comida, né? Ou com alguma compra num saco, não é? E foge da segurança, mas não. Não sei, meu. Não sei. Para mim são coisas completamente impensáveis, não é? Que não vou pensando que isto possa acontecer. E já sabes que eu sou um pouco, às vezes, paranoico com esta coisa de estar sempre alerta em espaços públicos. Mas não sei. É tragédia Não, há, que isto é. há coisas que só podem acontecer neste país. Tu não te lembras desta matança também em Las Vegas? Em Sim, 2017, começou a um gajo que disparar estava desde um hotel. Esse gajo matou 50 e tal pessoas. Pá. E estavam todos num concerto, não era? Uma Acho coisa que assim. sim, num concerto, ao ar livre, uma coisa qualquer. Acho que era um concerto, efetivamente. E o gajo pôs tipo como é que se chama? Um sniper. Sim, isto foi em 2017. Um franco atirador. Exato, Exato. 2017, eu lembro-me do ano. 50 e tal pessoas, pode ser, ou mais de 50, Sim, não sei. estavam o gajo o gajo disparou ou seja, num grupo de pessoas que estava no festival de música Route 91 Harvest Music Festival, e o gajo estava no 32º andar do Hotel Mandalay, do Hotel Mandalay Bay. Vê bem. Disparou mais de 1000 balas. Ou seja, 1000 balas. E um gajo que dispara 1000 balas e não consegue agarrar o gajo? Mas ninguém sabe de onde é que vem aquilo, meu. Tu imagina-te. Tu já estiveste em Vegas? Alguma vez estiveste em Las Vegas? Não, nunca estive lá, mas Luís, quer dizer... é impossível. Mas espera aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Se o gajo dispara 1000, o gajo disparou 1000 balas desde o mesmo sítio. Claro, mas imagina, eu não sei quantas pessoas é que estariam a assistir a este talvez não seja muito fácil, obviamente. Sim. De repente, imagina a direção, não é? Claro, tu estás no teu quarto a disparar, não é? E de repente tens, sei lá, 60 pessoas morreram, feriu 411, ou seja, 411 mais 60, já tens uma ideia da quantidade de gente que estaria a assistir a este evento, não é? De repente começa toda a gente a correr para todo lado. Vai tudo para o strip, vai tudo para o outro lado, percebes? Começa tudo a fugir, mas Vegas é um espaço aberto. Sim. É um espaço aberto, pá. Aquilo, tu não sabes de onde é que vem, não sabes nem sequer para onde é que estás a fugir, não é? até que a polícia se dê conta disto, é impossível, pá. É impossível, por cima do 32º andar, mano. O tempo que demoras a chegar lá, de identificar quem é que é, identificar de onde é que se está a ser os disparos, ou seja, ninguém tem cabeça fria para aquilo, meu. Não sei, eu pelo menos sinto a situação dessa forma, ou faço essa leitura, não é? É horrível, pá. Voltando à história, à comparação com o Canadá, depois deste tiroteio do Texas, o presidente do Canadá, por exemplo, vetou, melhor dito, a compra e venda, porque no Canadá também se vendem armas, obviamente. Sim. É o que eu te disse antes, as pessoas têm muitas armas, não sei o quê, não só porque são caçadores, também por defesa própria, não sei o quê. O que passa é que tem mais educação. E ele, por exemplo, uma coisa que fez foi vetar a venda de armas a pessoas que tenham sido julgadas e condenadas por assédio ou violência machista. Já está. Algo é algo. E é assim, e essas pessoas que foram julgadas e condenadas por esse tipo de crimes, pois já está, pois provavelmente terão que passar anos para que se possam voltar a reinsertar na sociedade. Mas a priori tem esse handicap já. E toda a precaução é pouca. Houve um cómico, não sei se já ouviste falar do Bill Burr. É um cómico bastante ácido, é um gajo que gosta da polémica. E o gajo é muito amigo do Joe Rogan. E tipo, no podcast dele diz: eu tenho a solução para o fim da violência com as armas, não sei o quê. E é fazer o mesmo tipo de filtro ou de escrutínio
que fazem com um piloto para voar. Um piloto. Ou Avião. seja, tu, quando não começas a voar num 747, começas a voar num Cessna, num hidroavião, o que seja, e depois, pouco a pouco, ao longo dos anos, vais-te habilitando e vais treinando e vais ganhando horas de voo e vais realmente tendo já a carteira para poder tripular ou pilotar um avião de grande escala, não é? Yeah. E com as armas, claro, ele fazia esse tipo de. Sem porque ele dizia isto num tom irónico, não é? Sem criticar aos amantes das armas, nem criticar a nossa segunda emenda ou segunda, não sei se é que irónico, mas também é proteger-se. Sim, claro. Também há muitos desses que se calhar pagam para ver um espetáculo dele. Claro. E o gajo dizia isto, não é? Então, em parte, há nesse argumento, ou nessa reflexão, eu acho que parte disso tem razão, que é dificultar. Porque aqui, tu se quiseres ter acesso a uma arma, tu tens que passar, já para conseguires uma licença, tens que ir à polícia. Ou tens que ir à polícia ou à Guarda Civil. Não sei de qual dos dois é que é a entidade competente. É na polícia. A Guarda Civil é para caçador. Para caça. Exato. Mas para caça é mais fácil. Sim. Porque tu inscreves-te como caçador, compras, já está. Mas para ter licença e porte de arma, tu tens que justificar porque é que queres ter uma arma. Exatamente. É para proteger. Não, mas tipo proteger de quem? Exato. E de quê? Então, e se confirma que realmente pode ter, sim, efetivamente. Claro. Sim. Mas tu sabes que, por exemplo, nos momentos mais duros, por isso tem tudo a ver com uma questão de educação também, nos momentos mais duros da ETA neste país, havia uma data de pessoas que tinham a possibilidade de ter a licença e porte de arma e ninguém o pedia, pá. Jornalistas podiam ter uma licença de porte de arma, porque era um alvo da ETA e ninguém o pedia, pá. Isso é uma responsabilidade do caraças, pá. Tu imagina-te tu, Luís, que tens licença de porte de arma e tu vais com a tua arma na rua, não é? Vais oculta, ou vais dentro do teu casaco, ou das tuas calças, ou onde seja, não é? Mas que está oculta, ou dentro do guarda-luvas do teu carro. E de repente tens uma situação que tu analisas bem a situação, não é? Sentes-te agredido, uma discussão. Pode ser uma discussão de tráfico. Exato. Uma discussão de tráfico. E tu naquele momento em quente, se não prevalece o teu raciocínio, o teu bom juízo, não é? A tua capacidade de discernir a situação e de avaliar a situação de uma forma consciente, e pegas na arma e pau, e disparas e matas uma pessoa. Claro. Não é? Não, imagina que tu vens de discutir com a tua mulher, que vens que foste despedido no trabalho. Já está. Já acabou. Já não tenho nada a perder. Claro. E se calhar quando fizeste o teu teste psicotécnico, de certeza que deste bom resultado, não é? Mas claro, isso aqui, que ainda há, ali não, lá é que vais a uma loja. Vais a um supermercado, pá. Vais a um supermercado, vais a um Walmart e compras podes comprar uma arma de guerra, uma automática. Sim. Que dispara não sei quantas balas por minuto. Sim. Podes comprar uma Uzi, podes comprar uma... Claro. Não, é um país que eu cada vez tenho mais antipatia com esse país. Pá, eu também. Cada vez tenho mais antipatia com esse país. Eu também. É um país absolutamente magnífico, com umas paisagens naturais fantásticas, mas socialmente é um país que a mim não me cativa absolutamente nada, mas nem sequer para visitar. Ou seja, uma coisa que eu passo de ir aí, sinceramente. Não. Que passo de ir aí, inclusivamente tenho medo de ir aí como turista, porque imagina que tu vais como turista e vais normalmente andar de carro de um sítio para o outro e que aparece uma bala perdida. Não há. Eu não consigo. É das poucas coisas na minha progressão neste planeta, neste mundo, nesta vida, que mais sou consciente que tenho mudado, não é? Que tenho tido uma abertura de olhos. Se calhar devia ter isso também com outros aspectos da minha vida, mas com este em concreto, porque foi uma coisa que me acompanhou desde muito pequeno, que era o fascínio
por este maldito país, percebes? Yeah. Fascínio pelos carros, pelos road trips, por tudo que era grande, os filmes, e de repente, de um momento para o outro, bom, não foi de um momento para o outro, isto foi progressivo e foi uma coisa que já tem vindo a mudar-se ao longo destes últimos 4 anos, 5 anos. Mas foi o facto de ter ido lá visitar, foi o facto de ter lá estado a trabalhar, foi o facto de lá ter estado a viver uma temporada que me foi abrindo os olhos, que me foi vendo realmente que isto, epá, espera lá, isto não é bem assim como nos vendem, pá. O que está a acontecer aqui? O que está a acontecer comigo, não é? E cada coisa que vem daquele país agora, para mim, é tudo como eles dizem, bullshit. É tudo tretas, pá. Tretas. O problema disto é que estes gajos têm tanta força e tanta influência no mundo que enganam as pessoas, enganam a governos, enganam a países. E isso é um problema grave. É um problema muito grave. Sim, mas continua a haver uma dependência geopolítica impressionante em relação a esse país, e esse país continua a ter uma hegemonia a nível internacional em todos os aspectos, militar, económico, inclusivamente cultural, não é? Mas pronto, isso é a parte boa desse país, que tem, do ponto de vista cultural é riquíssimo, mas é um país que não... Está podre por dentro, pá. É um país, sim, é um país que não é limpo, pá. É um país que não... E acho que acho eu, na minha opinião, que está a passar por uma crise de princípios, porque acho que as pessoas já são conscientes da falta de princípios desse país. Já. País em que tu sabes qual é acho que já falámos disto várias vezes, mas pronto, como é uma coisa que me impacta tanto, tu sabes qual é a primeira causa de bancarrota nesse país? A primeira causa de bancarrota das pessoas nesse país é não poder pagar as facturas médicas, se tem alguma doença. Será um país altamente desenvolvido, um país com a priori as melhores universidades do mundo, com o MIT na vanguarda da investigação, e que há pessoas que quando têm um cancro têm que escolher viver ou morrer. E se escolhem viver, isso significa deixar uma dívida para 1 ou 2 gerações. Que nação, eles que são tão nacionalistas e tão patrióticos, exato. Que nação, que pátria é que educa o seu povo dessa maneira? Ou que obriga o povo a viver essas misérias? Não tem sentido, não tem sentido absolutamente nenhum. É o que eu digo, é um país que não... Eu, o mais próximo que vivi deles foi os anos que eu vivi em Porto Rico, que era uma colónia, um estado subsidiado quase na sua totalidade pelos Estados Unidos, e conheci pessoas muito, muito críticas, e também é certo que há uma grande crise de identidade em Porto Rico, mas pronto, isso são questões que vêm desde 1898, mas no com a geral, caída do Império Espanhol. Mas no geral eram mais pró ou contra? Ou seja, qual era a sensação que tu tinhas a nível... Porto Rico é um país dividido nesse sentido. Mais que um país dividido, é um país tridividido. Já há 3 correntes três correntes políticas em Porto Rico, que é os pró-Estados Unidos, os anti-Estados Unidos, portanto os estadistas e os independentistas, e depois está o do meio, que é nenhuma das anteriores. Aliás, por lei, de 5 em 5 anos tem que se realizar um plebiscito, que se chama, não é um referendo, é um plebiscito, para saber o que é o futuro do país, e o boletim de voto é sempre o mesmo. Sim, não ou nenhuma das anteriores. Que parece uma incongruência, mas está feito assim. Sim,
queremos que Porto Rico seja um Estado dos Estados Unidos da América. Não queremos que seja um Estado e, portanto, queremos que, se esta opção é que ganha, tem que se criar outro referendo para um processo de independência, e nenhuma das anteriores, que é manter o status quo atual. Pois esta é que ganha sempre. Porque, ante o desconhecido, melhor o que já temos. O que é que seria de Porto Rico sendo um país independente? Pois não se sabe, porque depois há uma questão. Sim, não é propriamente um país produtor de nada, não é? Sim, mas o problema não é ser produtor ou não ser produtor. O problema é os embargos que provavelmente pode sofrer por parte dos Estados Unidos. Isso dependeria muito da linha política que seguisse, claro, não é? Porquê? Porque Cuba Yeah. também não é que seja um país autossuficiente, mas é a maior ilha do Caribe, obviamente, tem uma área, tem uma extensão agrícola magnífica para o território que é, obviamente. Tu pensa que Cuba, quem determinava o preço, a cotização do açúcar a nível mundial era Cuba. Porquê? Porque era o que produzia a melhor qualidade de açúcar. Então quem determinava o preço do açúcar a nível mundial era Cuba. Mas claro, o que é que acontece com Cuba? Cuba é um país que há mais de 60 anos que sofre um embargo absolutamente, porque o embargo não é só um embargo desde os Estados Unidos, é internacional, porque os Estados Unidos diz, porque os Estados Unidos diz, os Estados Unidos dizem, tu, Portugal, se algum barco teu exporta algum produto ou compra algum produto a Cuba, esse barco já não pode fazer negócios com os Estados Unidos. Então quem é que vai fazer negócios com Cuba? Ninguém. Claro. Portanto, ante uma hipotética independência de Porto Rico, que não deixa de ser um movimento romântico e de um forte sentimento, ante essa possibilidade, pois não se sabe o que é que aconteceria, mas provavelmente seria uma miséria. Porquê? Porque já se encargariam os Estados Unidos de relegar Porto Rico ao ostracismo, obviamente. Por exemplo, não sei se sabes que Jamaica, há pouco tempo vi um vídeo e nem sei como é que eu cheguei a esse vídeo, de um músico jamaicano que denunciava a influência que está a ter a China na Jamaica. Mas o problema é o que ele diz, o problema não é que a China venha investir na Jamaica, o problema é a corrupção das pessoas que têm poder na Jamaica, que para seu conforto não lhes importa vender o país. Ou seja, estão a vender o país. Sim. O mesmo acontece com parte da África. Sim, a China está a tomar essa atitude com muitos países. Mas é que a China está a tomar uma atitude mafiosa, já nem é colonizadora, é mafiosa. É ir diretamente aos pontos que são altamente corruptíveis e dizer, caro amigo, como é que é? Você é que manda aqui, não é? Ok. Você até ao fim dos seus dias, eu vou-lhe dar $1 milhão por ano. Já está. Mas você vai-me vender isto ao preço do uva mejona. Já está, e é o que está a acontecer. E isso, obviamente, só se consegue em países que têm uns níveis de corrupção altíssimos. Não, assim. o que fazem muito não é só a questão do pagamento, mas a questão do investimento que fazem em infraestruturas. Claro, mas para seu proveito, próprio. São muitas vezes não é. Claro, mas muitas vezes nem é para proveito da população local. Sim. É para proveito próprio. Obviamente. Em África o que estão a fazer é acabar com os recursos naturais. E ninguém se beneficia daquilo. Só se beneficiam eles e 3 ou 4 corruptos desse país, obviamente. Estava a ler aqui um pouco sobre a história de Porto Rico, mas não dá tempo para ler tudo, e tu de certeza que sabes mais sobre isto do que eu. Em que momento, ou seja, pelo que eu li aqui, eles são cidadãos estadunidenses desde 1917, porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Jones, mas eu a partir daqui já não sei por que razão isto aconteceu. Sim e não. Ou seja, em 1898 Espanha começa a perder o seu império, não é? Ok. E vão-se embora. Aliás, há esta célebre história do grito de Lares,
Lares é uma cidade no sul de Porto Rico, em que se gritou independência e começaram a acunhar a sua própria moeda, o peso, que se chamava peso. Mas claro, entretanto apareceram os americanos e colonizaram aquele território. Aquele território que estava colonizado e num total vazio legal até 1917. Em 1917 decidiram dar-lhe a cidadania, mas sem direitos. Ou seja, eram cidadãos americanos, mas não podem votar nas eleições, não podiam, por exemplo. Ainda hoje não podem votar para eleições presidenciais. É fantástico. Mas até 1917 e até posteriormente, até 1956, acho eu, não podiam sequer votar o seu governador. Ou seja, era um território colonizado e que era quase como as capitanias do Brasil. Quando Portugal conquistou o Brasil ou invadiu o Brasil, agora também é um revisionismo histórico, fala muito destas questões, também não me vou meter aí. E foi já em 56 que as Nações Unidas pressionou os Estados Unidos a dizer, vocês ou têm uma Commonwealth como a Inglaterra, ou decidam o que é que vocês vão fazer com Porto Rico, mas quer dizer, Porto Rico não pode estar neste abandono. Porto Rico até então era um território pobre, as pessoas iam em campanhas à República Dominicana para a cana-do-açúcar. Até que, claro, em 1956, forçados pelas Nações Unidas, já criaram um status e então criaram esse status de Estado Livre Associado. Então eles são cidadãos norte-americanos, mas há uma incongruência, uma estupidez absoluta que é esta. Eles são cidadãos norte-americanos. Cada vez que há eleições norte-americanas, um porto-riquenho que vive em Porto Rico não pode votar para o presidente dos Estados Unidos. No entanto, esse porto-riquenho que tem, obviamente, livre acesso e circulação pelo território norte-americano, se vai viver para Nova Iorque, em Nova Iorque já pode votar para as eleições presidenciais. Tem residência oficial, claro. Exato. No entanto, é sempre uma questão económica, não é? Claro, no entanto, seja quem for o presidente dos Estados Unidos da América, tem uma influência direta nas decisões que se tomam em Porto Rico. Claro. E esse é o problema. Então há uma crise identitária brutal. Eu não sei como é que está agora a porcentagem, mas quando eu lá vivi, 5% da população falava inglês. Depois há uma questão, tu sabes que os Estados Unidos, na sua globalidade, é um país extremamente racista. E então, há muitos estados dos Estados Unidos da América não querem e preferem mandar dinheiro dos seus recursos para os Estados Unidos, para Porto Rico, antes que Porto Rico se converta num estado. Porquê? Porque Porto Rico, pela densidade populacional que tem, teria muito mais congressistas e senadores que estados conservadores, como por exemplo o Wyoming. E esta gente diz-nos, espera aí. Ou Utah, são profundamente racistas e white supremacy. Diz, mas espera aí, essa gente meio mestiça, pretos, que nem falam inglês, vão ter mais senadores que... Não. Então já está. Temos que mandar 10 mil milhões de dólares de vez em quando para lá. Imagina que Porto Rico, se for como um estado, seria considerado esses swing states, não é? Onde os votos contam mais do que em alguns outros estados, não é? Que são esses estados como influenciáveis que acabam por determinar e definir eleições presidenciais, não é? É interessante a história deste país, porque não, ou seja, tenho noções de alguma coisa que tu alguma vez contaste, mas não conheço a fundo realmente as origens, mas pelo que eu vejo está tudo muito interligado com essa parte do Caribe, de Guam, Cuba, como é que eu vi aqui? Claro, o Guam que está na Ásia. Mas está aí, obviamente, por uma questão militar. Eles têm aí uma base militar, obviamente. Exato. Por questões estratégicas. Claro.
Exatamente. Sim. E Porto Rico, porque Porto Rico é a porta de entrada ao Mar do Caribe. Hum. Ou seja, as embarcações só podem entrar por aí. Aliás, isto foi, pelo que eu estou a ler aqui no Wikipedia, em 1898 assinou-se o Tratado de Paris, onde a Espanha era obrigada a ceder Porto Rico, Cuba, Filipinas e Guam aos Estados Unidos. Sim, mas essa informação não é correta. E sei que aparece assim. Mas sim, ou seja, porque, exato, Wikipedia nem sempre é não fiável. tinha que ceder aos Estados Unidos, tinha que ceder a independência a esses povos. Tanto é assim que Cuba nunca foi território norte-americano. Obviamente. Outra coisa é que Cuba tenha tido sempre, o último foi o Batista, tenha tido sempre ditadores fantoches dos Estados Unidos. Obviamente. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, mas não. Mas o acordo não era esse. O acordo é tens que devolver ou dar a independência e que os povos tratem das suas coisas, do seu país. Não, os Estados Unidos é melhor a gente não falar disto. Porque... Temos que manter a nossa audiência querida e que nos ouve religiosamente. Já disse isto outra vez e não é religiosamente, de forma frequente, assiduamente. Exato. E queremos cuidá-los bem. Mais um episódio do nosso podcast, meu caro amigo. É assim mesmo, querido. Hoje é o episódio número 97. 97. Aproximamos-nos a esse número. Simbólico. Sim. Relevante. Também, muito. Sim. Aliás, já estamos a passar por um ano já de transmissões, não é? De 2 anos, desculpa. 2 anos, estamos quase a chegar a 2 anos. Quase a chegar a 2 anos, porque o primeiro foi publicado, se consigo chegar lá. 1 de julho de 2020. Deixa eu ver se eu sou capaz. Tu tens isso marcado aí? Sim. Pois, então, 1 de julho, quase a completar 2 anos de emissões. Exato, dia 3 de julho foi publicado o primeiro, 3 de julho, exatamente. O primeiro e o segundo episódios. Foi, exato. Gravámos estes 2 primeiros episódios naquela, vamos gravar isto para termos um episódio sempre de avançado e tal, não sei o quê, e de repente, toma, engano-me e publico os 2 episódios ao mesmo tempo. Era a falta de experiência. É incrível a diferença, não é? Do que nós tínhamos dentro do estruturado que é o nosso podcast, ainda tentávamos manter alguma estrutura, não é? O tempo de gravação, não queríamos que passasse de 1 hora. Tentar tocar nos temas com mais precisão, não é? Saber exatamente o que íamos falar e coisas assim. Mas pronto, vamos aprendendo e continuamos a aprender. Mas ao longo deste tempo, todo este tempo, abrimos aqui este espaço e este cantinho nosso para continuar a falar das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas tristezas, das nossas alegrias, de nós, basicamente, não é? Do nosso dia-a-dia, das transformações que vamos vivendo e sofrendo cada dia, cada semana, cada ano, não é? E começamos a gravar depois dos 99 dias depois do confinamento, e que para nós esse momento foi tão importante, não é? Porque tínhamos estado estes quase 2 meses, mais de 2 meses, fechados em casa sem poder ir trabalhar. Muita gente que sofreu, perderam vidas, perderam trabalhos, perderam muita coisa, não é? E que muita gente, dentro dessa dificuldade, não é? Dentro desse período complicado, tentou dar a volta e tentou fazer coisas a nível criativo, a nível laboral, a nível profissional, não é? Tentou sair desse buraco. E para nós criar este podcast foi também isso, foi criar um espaço seguro para nós podermos falar sobre as nossas coisas e que tivesse esse toque terapêutico, não é? Que tu muitas vezes dizes. Nesses momentos a criação deste podcast foi como este tubo
para respirar quando a gente está na água, não é? Sim. Foi criar um tubo para Sim. um gajo manter-se vivo, não é? Sim, porque eu acho que era importante e faltou durante esse período muito momento para partilhar, não é? Muito momento, porque houve tanto distanciamento e tanta falta de conexão com pessoas que eu acho que é importante e continua a ser importante, eu acho, criar estes espaços para que as pessoas possam conversar, pá, ter conversas interessantes, ou talvez não interessantes, mas que sejam importantes para nós, não é? Mesmo que não sejam interessantes, mas para nós sejam importantes, não é? Para nós são, exato. Sim. E temos evoluído. Depois, sim. Eu continuo a estar. Eu continuo a estar à vontade neste espaço. Sim. Quando trazemos pessoas para falarem connosco também, aprendemos muito sobre essas pessoas, sem qualquer intuito de objetivo de escovilhar, mas é simplesmente para aprender. Aprender com ela. Aprender e partilhar o conhecimento, não é? E as pessoas que nos visitam têm tido essa quase sempre saem, o último comentário que fazem normalmente é: eu senti-me muito bem convosco aqui. Sim. Não, às vezes não esperam as perguntas que nós fazemos. Ficam surpreendidas. Não estava à espera dessa pergunta, não sei o quê. E eu acho tão bom, não é? Tão bom que eu não sou para nada consciente destas coisas assim. Não sou consciente do impacto que nós podemos ter para outras pessoas. Não sou. Mas estou sempre à espera deste momento para gravar. Estou sempre à espera daquele momento e gostava de fazer isto com muita mais frequência do que é que fazemos, mas também as nossas exigências profissionais, pessoais são difíceis muitas vezes de compaginar com isto. E ao fim e ao cabo fazemos isto de forma totalmente gratuita, não é? Não é uma coisa que... Altruísta, exato. Essa é a palavra adequada. Mas pronto, depois deste pequeno momento de desabafo, Luís, quero-te agradecer. Ora é essa. Mais uma vez, da mesma maneira que eu me meto contigo com a questão do tempo. Para mim é importante sempre agradecer-te a tua disponibilidade e a tua vontade de estar aqui, e também aos que nos ouvem de forma assídua pelos habituais canais de distribuição, seja pelo Spotify, pelo iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Pop Podcast, como o de Podcast. Podcast. Sim. E se me permites, claro, quero fazer um apelo aos nossos ouvintes. Já que sabem qual é o nosso Instagram, deixem lá comentários, qualquer coisa. Opinem. Olá, não gosto. Exato. Tem mais do outro. Opinem, deem opinião. Pá, olha, não estou de acordo com o que tu disseste no outro dia, ou não estou de acordo com o que o Luís disse, ou com o que o Hugo disse, ou vocês não sabem nada do que estão para aí a falar. Exato. O dato que vocês deram não era assim, era diferente. É outra maneira. Claro. Já está. Mas digam-nos. Porque eu acho que isso é importante para nós também abrirmos um pouco os olhos e ver. Eu sou sincero, eu quero saber se alguém nos ouve. Sim, honestamente. Não seja porque o Hugo vai-me dizendo: olha, este programa teve tantas pessoas, 100 escutas, ou não sei o quê, o do Álvaro, não é? Que parece ser que teve 100 escutas, ou 100 e pouco. 113, pá. Disse, ok, fantástico, mas que me digam qualquer coisa. Sim, exato. Me digam: olha, eu ouvi gostei. E não gostei. Ou eu ouvi e gostei. Exatamente. Não sei o quê, já está, mas que digam qualquer coisa. Claro. E eu acho que a partir de agora vou terminar cada programa pedindo às pessoas que escrevam qualquer coisa no Instagram. Claro. Ou no Instagram, ou no YouTube também. As pessoas que decidem ver-nos pelo YouTube, deixem um comentário. Que digam qualquer coisinha. Eu sei que a minha tia Ana Maria é fã assídua e escreve-nos muitas vezes para... Aliás, ela deixou um comentário bastante interessante e pessoal também. Sobre em relação ao episódio com o Mário Rui, daquela rua. Exato. Sobre a questão do bullying, e ela faz menção a um caso pessoal nesse comentário,
Mas é isso, ou seja, se realmente as pessoas que nos ouvem se sentem identificadas com o que nós dizemos, ou não estão de acordo e querem rebater e querem debater e querem pôr-nos à prova, pois por favor que façam isso, não é? Deixem-nos um comentário e nós pelo menos vamos sentindo um pouco o pulso. Exato. Não é? E eu até vou pedir, isto sim que seria giro, e sem qualquer tipo de pressão, mas se não querem dar a opinião, que digam pelo menos: olá, ouço-vos desde tal sítio. Exato. Olá, ouço o programa desde tal sítio. Digam, por favor, país ou cidade. Exato. Não ponham morada, nem ponham dados pessoais nenhuns, por favor. Temos que manter a nossa privacidade. Mas digam qualquer coisa. Pá. Honestamente, para nós, para mim, e pensei que para nós, sim. seria importante ter É esse feedback, essa coisinha, esse olá. Sim. Com ter um olá, acho que porque se nós já nos sentimos próximos das pessoas que nos ouvem, atenção, das pessoas que nos ouvem. Não vou dizer que são poucas ou muitas, não, são as pessoas que nos ouvem, porque nós, o que nos importa é que haja pessoas do outro lado, claro. Não nos importa a quantidade, porque seja qual for a quantidade, vão ser sempre de qualidade, porque lá está, é a tal história, voltamos ao mesmo de sempre, as pessoas que nos ouvem ocupam o seu tempo a ouvir-nos, e o mais valioso que nós temos é o tempo, já está, e é assim, cara, é assim, pá, porra, pá. O título deste episódio vai ser: o mais valioso que temos é o tempo. Epá, mas se fosse por mim podia ser o título de todos o nosso podcast. O mais valioso que temos é o tempo. 1. Mais valioso que temos é o tempo. 2, 3, 4. Em vez de estar a mandar mensagens pessoais de WhatsApp, claro, partilhem-se com o mundo. Isto vai diretamente ao meu amigo, claro, ao meu querido amigo Paulo César e ao meu querido amigo Baeta, desde o Trek. Um abraço para eles, pá. E o outro desde a Fonte da Telha. Ui, mas se calhar o gajo já me vai dar nas orelhas, porque não é na Fonte da Telha, não me lembro bem onde é que é. Não. Mas acho que é na Fonte da Telha. Acho que ou é perto. E fazer aqui também. Vai a pé para a praia, tem uma bela vida. Pá, que sorte. Ou vai de bicicleta, pá, e manda às vezes uns vídeos que eu como não sou invejoso, eu digo sempre: que sorte que tu tens, que maravilha, pá, aproveita. claro. Mas manda uns vídeos super giros, o gajo. Epá, hoje vim aqui, pá, já tinha necessidade de vir aqui, ver se aí os pezinhos dele a aproximar-se da água. Maravilha, hein? Maravilha, pá. Maravilha. E mandar um beijinho muito especial para a Rita Santos, do podcast nossa Ritinha, que publicou. Bom, obrigado, Rita. No dia em que nós vamos emitir isto já foi já passaram uns quantos dias, mas publicou o episódio em que nós participámos, o episódio sobre Espanha. Também participa a companheira do Luís, a Montserrat, e que aprendi muito nesse episódio, tanto da tua parte como da participação dela. Foram duas participações muito interessantes, duas perspectivas super interessantes de ouvir, e o episódio acho que ficou excelente, muito bonito, muito boa qualidade. Depois há uma participação também de outra pessoa que vive em Inglaterra, mas que é espanhola. Ficou um episódio redondo, pá, ficou muito, muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. É que o podcast da Rita é muito giro. Pá. É muito bom e é muito bem feito. É muito bem feito. Muito bem editado. Sim. Qualidade profissional. Nota-se a dedicação e a paixão que ela sente e que dedica à produção desse podcast. Por isso, ouçam. Os episódios são curtitos, ouvem-se muito bem. São 20 e tal minutos. Sempre tem uma ou duas ou três pessoas que visitaram ou que são residentes no país ou que são nativos do país, e contrasta opiniões e isso, fazem sempre sugestões de sítios para visitar e tal, e muito interessante mesmo. Por isso deem uma olhada lá no cartão de embarque. Amigo, para nós despedimos-nos. Força. Friend. Até à próxima. Beijinhos para todos e para todas. Todos e todas. Com arroba. Deixem comentários. Sim. Deixem comentários. Digam qualquer coisa. Digam pá, qualquer coisa, pá. Mesmo os que vivam longe. Deixem. Falem. Discutam.
façam-nos discutir. Boa semana Tchau, a todos. Guinho. Tchau. Boa semana. Até Tchau. a próxima.